Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A Prof. Jai aqui de História, tá? Pessoal, como ninguém reclamou, vou continuar fazendo assim. Gente, eu vou pedir de novo para vocês copiar no caderno. Tá todo mundo fazendo, bem bonitinho, né? Esse mapa inteligente. Quem quiser fazer em folha A4, pode fazer, daí só cola no caderno e me manda foto, tá? Quem quiser fazer em forma de texto, pode fazer. Mas esse é o mapa inteligente. A Prof vai me mandar por PDF. Esse daqui é o resuminho. A prof tem uma colinha com algumas coisas que não dá para colocar aqui. Então eu vou fazer uma explicaçãozinha que daí para não ficar muito mais pesado para vocês, tá? O que mais? Eu vou disponibilizar, eu vou encontrar os livros para vocês, eu vou mandar por PDF também. Esse daqui vocês me entregam semana passada. Esse daqui é o final do terceiro capítulo. Então, daí eu vou fazer uma mini avaliação, que vai ter no máximo 7 questões, tá? A avaliação, daí eu vou dar 2 semanas para vocês fazer, porque tem aluno que está trabalhando, tá? Pessoal, se vocês estiverem com acúmulo de trabalho, vocês não precisam ser grossos com os professores, é só explicar, tá? Prof, eu não vou conseguir fazer essa semana, tem como fazer semana que vem, entregar? Sim, a gente entende, tá? A gente não é ignorante, a gente não é grosso, estúpido a ponto de não deixar vocês fazerem mais tarde, tá? A gente sabe que cada um tem o seu ritmo e é difícil porque se eu desse aula, se a gente tivesse aula presencial, eu não pediria para vocês fazerem dever de casa, porque eu não gosto. Então, é tipo um dever de casa, mas vocês sempre estão em casa, só que trabalhando também, né? É difícil. Então, a gente vai começar com os hebreus, tá? Aqui. Os hebreus, o início, né? Hebreus descendem de semitas. O que são os semitas? Os semitas são uma mistura composta de vários povos. É tipo os brasileiros, assim. O povo da área da época do Neolítico se juntou, e daí deu o Paleolítico e o Neolítico depois e tal, né? Deu aquela mistura toda. Eles são descendentes disso. Na Bíblia fala que há 4.000 anos antes de Cristo, o neto de Noé, Ravé, parte para Anatólia, Ásia Menor, e ali começa a ser pastor de ovelhas. Ravé, eles vão fazer o nome dele em homenagem, os hebreus vão fazer em homenagem a ele, o nome hebreus, né? Algumas das características deles. Eles eram nômades, então eles andavam com as ovelhinhas deles, onde tinha pasto. Eles ficavam vivendo algum tempo ali. Quando secava, acabava a grama, o mato, eles partiam para outros lugares, né? Foi deles que surgiu as 3 maiores religiões monoteístas. O que é monoteísta? Acredita em um Deus só, que é a católica, a islâmica e a religião judeia, né? Ou judia. Ai, desculpa. Criaram a lei de Talião, que é parecida com o código de Hammurabi. Lembra do Hammurabi que a gente viu? Olho por olho, dente por dente. Foram os primeiros a terem um Deus só. Então eles eram monoteístas. Tipo, eles tinham os antigos deuses deles ainda, só que eles adoravam o principal, era o deus deles, que era o Ravé, né? Esse era o principal. Para coisas menores, eu acho que eles rezavam para os outros deuses, mas para coisas maiores, eles rezavam para Ravé. E foram eles que criaram a Bíblia, tá? Essa é outra coisa. Eles diziam que eles são enviados de Deus, tá? Eles têm a crença do Messias, né? Então, esse Messias é um enviado de Deus para salvar o mundo. E eles se consideram um povo escolhido por Deus, né? Para reinar a terra e que, né? Tudo uma coisa mística, né? Porque, ou seja, os hebreus, porque professora, eu tinha um aluno que falou, a gente está estudando religião, ensino religioso ou história. Mas são criações de mundos, né? Os egípcios, eles basearam a vida inteira deles na religião. Os hebreus, a vida inteira deles na religião.
Os católicos, a vida inteira deles na religião, os islâmicos, a mesma coisa. Tudo é baseado na religião. Eles têm que ter, a gente tem que ter essa base de algo místico no começo das eras, né? Agora vamos para o judaísmo. Aqui. Conforme foram ficando menos nômades, criaram a religião judaica. Então eles começaram a ficar um pouco sedentários, um pouco menos nômades, né? Então eles ficavam até, tipo, dar uma seca bem feia. Daí eles vazavam para outros lugares. E por isso eles tiveram tempo de aperfeiçoar a religião judia, né? Seu primeiro patriarca foi Abraão. Por que patriarca? Porque não era reinos ainda. Eram pequenos montes de pessoas, tipo no máximo 12, 15, 20 pessoas. Com 50 já é chamado uma tribo. Então eram 20 pessoas e tal. E ele era o patriarca, porque é um sistema patriarcal. Então o homem que manda tudo, as mulheres só tem que engravidar, limpar e, né? É isso. E fofocar. Abraão fundou a linhagem hebraica. Então, o Abraão, ele teve uma visão divina que pediu para ele que ele abandonasse os deuses antigos dele, né, aqueles de causas menores, e que ele viesse para ter uma religião só. Então ele fez, além disso, ele fez a aliança com Javé, né, que é Deus. Ele fez uma aliança e ele acabou sendo circuncidado aos 86 anos. Em troca, eles, né, o seu povo iria prosperar, né? Assim, o bisneto dele, Jacó, teve 12 filhos e cada um criou a sua tribo. A tribo a gente chama, tá aqui, tribo, família ou clã. É mais pra clã, sabe aqueles clãs, tipo... são famílias maiores, de 20 pessoas, assim. E todos eles, essas 12 tribos, né, com 20 pessoas, moravam todos num lugar só. Então virou um acampamento grande já. Tipo, tinha muita gente já. O filho favorito de Jacó foi José. Ele foi vendido como escravo por seus irmãos. Então, o Jacó, ai meu Deus, o Jacó, ele teve o pai dele, todos eles nasceram na Mesopotâmia, naquela cidade de Ur. E eles acabaram migrando ali para Anatólia, né? Então, o Jacó ele tinha um filho favorito, que foi o José. E o José, como ele era favorito, os irmãos morriam de ciúme, acabaram vendendo ele como escravo. O Jacó, ele gostava muito do José, por quê? Porque o José tinha visões assim como a mãe dele tinha. E ele era muito inocente, então ele foi vendido como escravo, acabou sendo vendido para um tabelião egípcio. Esse tabelião viu que ele era inteligente, ensinou ele a ler, a escrever, a fazer tudo. Ele foi preso porque o tabelião achou que o José estava seduzindo a mulher dele. E ele ficou anos na cadeia e ele começou a ter várias visões. Então ele contava as visões para os presos. Mais tarde ele contava as visões para os soldados que acabaram contando para o faraó. O faraó chamou ele e foi dito para ele ter uma visão sobre o reinado do faraó. Eu acho que era o Akenaton na época, o faraó. Então ele teve uma visão que tinham 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. Então ele interpretou que o Egito teria 7 anos de fartura e 7 anos de decadência. Secura, que não prosperaria, né? Então o faraó organizou para fazer mais plantações, guardou para aqueles 7 anos de azar, né? E foi o que aconteceu. Nesses 7 anos de fartura, teve muita fartura e depois de azar. Ele ficou sendo o segundo no poder. O primeiro era o faraó e o segundo era o José. Durante essas vacas magras, os irmãos vieram pedir para o faraó ajudar, né, com sustento. Chegam lá e tá o José, o irmão que foi vendido como escravo. Ele perdoa os irmãos e chama eles e o seu pai para morarem perto do Egito, né, para ficarem no Egito perto deles.
Aí passa anos e anos, uns 200, 300 anos, é esquecida essa amizade com o com o faraó egípcio e José, que era um judeu, um hebreu, né? Então, eles acabam virando escravos. Esse que surge Moisés, eu não sei se vocês conhecem Moisés. Moisés foi jogado numa cestinha, foi levado pelo rio Tigre, foi levado até a mulher do faraó. A mulher do faraó cuidou como se fosse seu filho. Ela tinha um filho mais velho, que seria o faraó, depois do marido dela. E Moisés acabou passando o inferno, ele foi roubado e tal. E daí um dia, quando ele estava quase morrendo, ele viu um arbusto pegando fogo e o arbusto falou que ele deveria libertar o povo hebreu dos braços dos egípcios. Então ele foi lá, pediu pro irmão dele, o irmão dele não aceitou. Ele encontrou os dois irmãos dele que tinham sido abandonados também. Então, junto com eles, ele virou um Messias, né? Então, ele tinha o papel de libertar o povo hebreu do Egito. Então, ele falou: se você não libertar, Yahvé disse que era para me soltar as pragas do Egito, no Egito. As 7 pragas. Eu lembro que uma era sapos, a outra era gafanhotos, a outra era o rio de sangue e a última foi a morte dos primogênitos, que quem não passasse o sangue que foi feito nos rios na porta teria seu primogênito morto. E o primogênito do faraó acabou sendo morto, ele liberou, mas se arrependeu, saiu correndo, daí o Moisés foi lá, tacou fogo lá e fogo não abriu o Mar Vermelho e eles saíram correndo, acabaram no deserto, ficaram 30 anos, ele subiu o morro a montanha e teve dado a ele os 10 mandamentos, né? Quando ele chegou embaixo, já estavam adorando os antigos deuses. Ele foi lá, quebrou tudo e ele começou a criar a religião, o reino hebreu, né? Tá tudo aqui, tá? Anos depois surge Moisés, que livra o povo hebreu e fogem todos para o deserto. Sobe a montanha e traz os 10 mandamentos. Aqui o reino hebreu. Antes de se unirem completamente, se dividiram em 2 tribos, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel, que é o norte, eles diziam que eles eram de boas com coisas politeístas, com religiões politeístas e com pessoas politeístas, que acreditavam em mais deuses, né? Já o reino de Judá já não acreditava em deuses falsos e meio que era muito extremista com a religião deles. Dizem que foi os descendentes, né, de Israel, os israelenses de hoje, né, que são os judeus, e o reino de Judá, os palestinos, né, que são de origem árabe, que mais tarde eles vão ser dominados pelos mesopotâmicos, que já têm origem árabe, e eles acabam virando árabes. Se uniram para derrubar os filisteus. Seu primeiro rei foi Saul. Saul encontrou um rapaz chamado Davi. Davi lutou contra Golias, que era um gigante filisteu, acabou ganhando. Anos mais tarde, Davi criou o reino de Israel e sua cidade de Jerusalém. O Saul acabou sendo assassinado e depois o Davi, né, como ele venceu os filisteus, acabou ganhando o reino. Ele criou o reino de Israel, que agora não é só o reino de Judá, ele criou um reino mesmo, e a sua cidade de Jerusalém. O terceiro rei foi Salomão, que foi um rei muito amado. Ele era considerado muito justo, porém, nem tudo são rosas, né? Se vocês procurar o Salomão, vocês vão encontrar um reino muito rico, porque ele foi um rei muito rico, muito ouro, muito, muito ouro. Ele. Ai, perdão. Ele acabou meio que escravizando o reino dos israelenses, né? Eles faziam trabalhos quase escravos para eles. E o reino de Judá não precisava pagar impostos, então ele tinha preferência o reino de Judá, né? E em 965 a.C., ele criou o Templo de Jerusalém, que é o templo que até hoje existe, tá? E mandou construir um grande palácio com dinheiro de tributos de aldeias do norte, né, de Israel.
Com a morte dele, o reino ficou dividido, países vizinhos se aproveitaram. O Egito fez tributos ao povo de Judá e eles acabaram meio escravos, e os mesopotâmios dominaram a cidade de Jerusalém, né? E mais uma vez houve a diáspora judaica. Que é a diáspora judaica? Tipo, as pessoas, os judeus acabam fugindo. Eles acabam indo, tipo, o que acontece hoje nessa guerra que a gente tem? Porque aqui no reino hebreu e no judaísmo, eles acreditam no Messias. Eles acreditam que Jesus não foi o último Messias. Eles também não acreditam que Jesus é filho de Deus. Eles acreditam que eles estão esperando um Messias que será um rei, o quarto rei, né? A gente ficou até com o terceiro rei. Eles acreditam que é um quarto rei e que ele vai liberar, ele vai apaziguar a guerra entre os países vizinhos. Isso tá no Torá, tá? Ele acredita que ele vai apaziguar os reinos vizinhos. Então, daqui 80 anos, então a gente já tá alguns anos, 60 anos, 40, 60 anos de guerra. Então, logo eles acham que ele vai vir, né? Então, aqui os fenícios, né? Assim como os hebreus eram de origem semita, né? Ou seja, uma mistura de povos. Tinham grande cidade-estado. O que é cidade-estado? É uma cidade que se autossupre. Ela não precisa buscar alimentos ou qualquer outra coisa de outras cidades. Elas são maiores, essas cidades-estados. É tipo Esparta, Atenas, tá? É Sidom, Tiro e Biblos. Eles eram conhecidos pelo grande comércio marítimo, eram politeístas, acreditavam no deus Baal, que era o deus da agricultura, do trovão e da chuva. A escrita fenícia foi da escrita fenícia que surgiu a escrita grega e latina, né? Muito obrigada, fenícios. Construíram e expandiram e descobriram vários lugares. Eles eram tipo uns vikings, assim, eles saíam descobrindo, pegando as coisas e escravizando povos e tal. Fizeram alianças marítimas com hebreus, que foi com Salomão, tá? Os egípcios, mesopotâmicos e principalmente com os persas. Mais tarde, eles acabaram dominados pelos persas e os que fugiram foram mortos por um novo grupo chamado romanos. Vocês conhecem? Um serzinho muito incomodativo, os romanos. Então é isso, tá, pessoal? É isso por hoje. A prof vai dar uma semana para vocês copiar isso daqui e mandarem para mim e 2 semanas para vocês fazerem a avaliaçãozinha, tá? Beijos, até semana que vem.